19 de novembro de 2020, minha reflexão que eu quero compartilhar está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 22 e 23. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifícios a todas as imagens de esculturas que Manassés, o seu pai, tinha feito e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. 2 Crônicas, capítulo 33, de 1 ao 25, conta a história de dois reis. O primeiro rei, Manassés; o segundo rei, Amon, seu filho, que herdou o trono após a morte do pai. Em Israel, essa história, Manassés cometeu alguns erros, cometeu alguns pecados diante dos olhos de Deus, desagradou a Deus com atitudes de feitiçaria, idolatria e sacrifícios àquilo que ele passou a acreditar, causando então a justiça de Deus sobre a vida dele, sendo que Deus permitiu com que os assírios o prendessem e dominasse o território de Israel por um tempo. Lá na prisão, Manassés se arrependeu do mal que cometeu a Deus, se arrependeu, pediu perdão, orou, buscou e se humilhou diante de Deus. Conta a história que Deus exaltou novamente a Manassés, o colocando no governo, colocando os assírios sobre os seus pés, e Manassés mudou toda a sua atitude, praticando coisas corretas diante de Deus. Ele tirou todos os ídolos, ele tirou tudo aquilo que desagradava o seu Criador, o Deus de Israel. Quando morreu Manassés, assumiu com 22 anos Amon, o seu filho, e só governou Israel durante 2 anos, sendo que esse período foi um período terrível, foi um período obscuro, porque Amon fez as mesmas coisas que Manassés, o seu pai, fez. A diferença entre os dois é que, segundo a palavra, a história conta que Amon morreu e não se humilhou, e não se arrependeu, e não orou, não pediu perdão a Deus pelo mal que praticou em Israel a Deus. Isso me ensina e me faz refletir que uma coisa é errar e outra é permanecer no erro. Uma coisa é cometer algumas atitudes que desagradam a Deus, mas termos a consciência de pedirmos perdão, de se humilhar perante a face do nosso Deus, do nosso Criador, e mudar as nossas atitudes como fez Manassés. Do contrário, Amon praticou tudo o que era errado e jamais se arrependeu do que fez. Então, essa história nos ensina muito. Ensina que devemos nos humilhar, devemos colocar Deus em nossas vidas. Se errarmos, nos arrependermos, pedirmos a Ele perdão, porque Ele é misericordioso para conosco. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça ler mais as Escrituras, entendê-la e compartilhar, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.